sentido para nós. De fato, nós precisamos cada vez mais nos convencer disso. Nossa confissão é uma confissão reformada. A exposição, então, desse texto, ele tem por base isso, a nossa confissão. Eu quero fazer essa exposição, queria que você tivesse por princípio essa compreensão. Na Reforma Protestante do ano de 1517, Martinho Lutero fixou as suas 95 teses lá na porta do castelo de Wittenberg. E aí, a partir dali, ele tentava uma conversa com os católicos a respeito de muitas coisas que ele não concordava e pensava que eles aceitariam esse embate público, aonde discutiriam esses pontos. Não aconteceu isso, o movimento da reforma foi crescendo, aconteceu que aí os reformadores precisaram começar a publicar porções da confissão de fé, porções dos catecismos, para provar aquilo no que criam. E aí, no ano de 1517, depois desse ano, no Sínodo de Dort, foi publicado os 5 pontos chamado calvinista. É a interpretação de como nós entendemos a doutrina bíblica da salvação. O que esses 5 pontos asseveram? Em primeiro lugar, que o homem está totalmente depravado, no sentido não de ser todo mundo alcoólatra, todo mundo fuma droga, não é isso. Quer dizer depravação espiritual, ou seja, nós estamos impossibilitados de por nós mesmos tomar qualquer decisão espiritual. Por quê? Porque a Bíblia afirma que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então essa é a depravação total. Se isso é fato, se isso para você é um ponto firme, que você acredita nisso, o próximo ponto é uma consequência disso. Nós precisamos, então, de uma ação de Deus para a salvação, que é chamada eleição incondicional. Para sermos salvos, diz o texto de Efésios, antes da fundação do mundo, Deus elegeu alguns para a salvação. Esses, de jeito nenhum, se perderão. Então, foi a eleição incondicional. A seguir, nós temos então a vinda de Jesus, a doutrina que mostra a vinda de Jesus a esse mundo, que se chama expiação limitada. Limitada não no seu poder, mas limitada ao número de seus eleitos. Então ele não morreu por todo mundo, ele morreu pelos seus eleitos. Porque se ele tivesse morrido por todo mundo, seria um absurdo você pensar que o diabo tem mais poder do que Deus. Ele morreu para todo mundo, mas não valeu a pena, porque as pessoas não foram então salvas. Então essa é a expiação limitada, limitada ao número dos seus eleitos. E por fim a quarta é a graça irresistível. Nós somos chamados, atraídos a Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Isso não vem de nós, é uma ação soberana de Deus. Essa ação é irresistível. Quando Ele chama, ninguém pode resistir. Você tem como exemplo o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, matava as pessoas, vivia muito bem, não tinha nenhum problema, era uma pessoa respeitada, e ele encontrou, ou foi encontrado por Jesus lá na estrada de Damasco, e ali Deus o converteu, chamou e converteu. Então, por fim, concluindo todas essas doutrinas, existe a perseverança dos santos. Nenhum desses eleitos se perderá. Essa é a doutrina da perseverança. Se você prestou atenção na leitura devocional do Evangelho de João, capítulo 10,
Ali, Jesus, são as palavras de Jesus, ele questionado pelos judeus, ele disse: vocês não aceitam, vocês não entendem, porque vocês não são dos meus, ou das minhas ovelhas. E aí no verso 28 e 29, ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Não bastasse esse texto, a gente tem o texto de Filipenses. Paulo fala: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Então, mostrando também a perseverança dos santos. Existem, é claro, muitos outros textos. Mas por que eu estou citando isso? Porque esse texto que nós lemos, quando lido de uma forma superficial, ele pressupõe para algumas pessoas que a salvação pode ser perdida. E é usado mesmo até por algumas igrejas para dizer: olha, cuidado, você vai perder sua salvação. E isso não é verdade, irmãos. A doutrina bíblica, ela não concorda com isso. Então, essa é uma passagem difícil, mas por isso eu comecei por esse ponto, para você saber que a exposição nessa noite desse texto tem por base a convicção de que o salvo, ele não vai se perder. E é claro que eu sei que lá tem um monte de afirmações. O autor fala: eles provaram, eles experimentaram a boa palavra de Deus, os dons, os poderes do mundo vindouro, mas tudo isso tem entendimento. Então, se você tem duas interpretações principais, eu vou falar qual é a que nós não cremos e depois expor a que a gente crê. O que a gente então não crê, mas que é uma interpretação recorrente nos meios que são chamados de confissão arminiana. Igreja Batista, Assembleia de Deus, quase todas as igrejas pentecostais creem desse jeito que eu vou falar para vocês. Então, o que é essa passagem? Refere-se a crentes verdadeiros. Então, eles pegam essa passagem e dizem assim: está vendo? O crente pode sim perder a salvação, aqui ó, está escrito aqui na Bíblia. Isso é uma leitura superficial, irmãos. Eu espero provar para você que isso não é verdade. Isso não é assim. Essa não é a melhor interpretação. O que eu considero que é a melhor interpretação, na qual eu acredito, defendo e exponho, é que é uma passagem que não fala de crentes verdadeiros, de pessoas que não são verdadeiramente crentes, que podem até um dia ter feito, na opinião deles, uma decisão por Jesus, como muita gente fala: eu aceitei Jesus. Mas não é isso que prova que uma pessoa é crente, viu, querido? Eu quero convencê-lo disso e seguir a linha do autor, porque ele está escrevendo para despertar no coração daqueles seus ouvintes a preocupação com isso, para que eles vejam que não basta eu ter um dia feito uma decisão por Jesus, são os nomes que são dados, isso não quer dizer nada. O próprio Jesus disse que não é isso que importa, mas a gente às vezes é iludido por isso. Então, é por esse caminho que nós queremos caminhar. Então, o Evangelho, nos Evangelhos, na primeira carta de João, tem uma explicação a respeito disso, porque talvez passe pela sua cabeça, pessoas que estavam aqui na igreja, viveram aqui, foram criadas aqui, nasceram aqui, cantaram em coral, recitaram aqui um monte de versículos, e um dia viraram as costas para Jesus e foram embora, e nunca mais voltaram. E você às vezes vê publicações dessas pessoas no Instagram ou no Facebook e fica horrorizado com o que essas pessoas, que eram do nosso meio, elas estão fazendo.
Então, o Evangelho, nas cartas de João, eles falam a respeito disso. Eu creio que a igreja naquela época tenha questionado João, a mesma questão. João, puxa vida, olha, tinha aqui umas pessoas que cresceram aqui, estavam aqui conosco, tão animadas, e elas foram embora, não estão mais conosco. João escreve assim em 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, essa é a explicação bíblica de que algumas pessoas, mesmo tendo nascido na igreja, crescido na igreja, cantado em coral, feito profissão de fé, participaram da ceia, eram pessoas que serviam aqui, evangelizavam, distribuíam folhetos, etc, etc e etc. Elas nunca foram salvas, irmãos. Nunca foram salvas. Acostumaram com a vida cristã, mas elas de verdade nunca foram salvas. Então isso é um alerta para nós. Nós precisamos então nos examinar. Então, eu quero que você saiba que nós, a teologia reformada, considera esse texto um dos textos mais difíceis de toda a palavra de Deus, de entender, de explicar. Lembra que o autor falou um pouco antes, que aqueles irmãos para os quais ele estava escrevendo, eles eram difíceis de entender algumas coisas, porque tem de fato, na palavra de Deus, tem coisas muito difíceis de entender. A maioria não, mas algumas coisas sim, muito difíceis. E a teologia nossa não acha que esclarece todas as coisas. Então nós não somos soberbos em achar que a teologia reformada é capaz de explicar tudo. Nós sabemos que não, irmãos, que algumas coisas são muito difíceis mesmo. Então nós precisamos de humildade para nos aproximar de textos então como esse. Então, lembrando lá que o autor, ele seguidamente está exortando os irmãos a se examinarem. Seguidamente, ele fala isso. Essa é a quarta exortação, olha, nós estamos no capítulo 6. É a quarta exortação que ele faz, pesada, que ele diz que cada crente deveria se examinar. Ele falou isso para aqueles seus destinatários e, é claro, o Espírito Santo aplica em nós nos dias de hoje. Então, querido, é dentro dessa perspectiva que eu queria que você entendesse. Existe uma palavra que se chama apostasia, ela é usada na Bíblia e na teologia, que é exatamente o que aconteceu com essas pessoas. Pessoas que estavam na igreja, viraram as costas para Jesus e apostataram, saíram, foram embora, viraram as costas e nunca mais voltaram. Então é dentro dessa perspectiva. Então começa os primeiros 3 versículos, o autor diz, é impossível, duas vezes ele fala essa palavra é impossível. É impossível, pois, que aqueles que, olha bem, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Olha, 5 coisas que essas pessoas experimentaram, mas ele diz assim, e caíram, sim, é impossível, então de novo, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, ou expondo à vergonha. Então, primeiro ponto, irmãos, eu vou tentar ser bem didático, seguindo aqui uma didática até do reverendo Augusto Nicodemos, que é um mestre em Novo Testamento. Então, o primeiro ponto é o seguinte, é possível alguém ter experiência religiosa profunda e não ser convertido de fato. É possível. Nós vamos mostrar isso de forma mais clara. Mas é possível, irmãos, pessoas serem batizadas,
fazerem profissão de fé, cantarem, fazerem tudo isso que eu falei, participar da ceia, e ainda assim elas não serem de verdade convertidas. Elas nunca chegaram ao pleno arrependimento. O que é que prova isso? Você precisa pensar isso, e eu também. É o modo de vida da pessoa. Não é se ela aceitou Jesus. Primeiro, que Jesus não está te oferecendo para você aceitar Ele de jeito nenhum. Nós não cremos que Jesus está ajoelhado aos seus pés, te implorando para você aceitar Ele. Ele é que é Deus, Ele é que é Senhor, e você acha que Ele está te pedindo para você aceitar Ele? É o contrário, é Ele que te elegeu. Efésios capítulo 1, Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Essa é a única razão por que você é crente, porque você está morto, e um morto não toma decisão. Você já foi em algum velório, não já? Com absoluta certeza? Todos nós adultos aqui já fomos em velório. Quem dera se eu pudesse chegar perto do meu pai no caixão e dizer assim: pai, levanta, mamãe hoje vai fazer uma comida muito gostosa. O que meu pai ia responder? Nada, ele está morto. Quem dera se eu pudesse falar com minha mãe, espera para o senhor conhecer os outros netinhos, os bisnetos. O que ele ia responder? Nada, porque está morta. Então, como é que a Bíblia diz que nós estamos mortos espiritualmente e tomamos decisão? Então, o morto, ele não toma decisão. Se ele não depender da ação de Deus, ele nunca vai ser salvo. Então, essas pessoas, elas caminharam, elas experimentaram coisas tremendas, mas elas nunca chegaram, então, a ser salvas. Eu vou ponto por ponto. Primeiro, diz a Bíblia que elas foram iluminadas. Irmãos, quantas pessoas são alvos dessa graça de Deus? Chegam na igreja, não conhecem nada, mas começam a ouvir a palavra, e de acordo com uma mensagem bem explicada, uma escola dominical, onde se explica bem, a pessoa tem condições de absorver. Ela percebe, ela entende, ela recebe certa iluminação. Ela começa a compreender algumas coisas pela sua lógica, pelo seu raciocínio lógico. Mas ela não dá aquele passo final. Ela compreende, ela aceita algumas coisas, mas ela não dá o passo final. Ela para em determinado momento e dali não vai mais. Então ela chegou a ser iluminada, mas ela não foi de fato salva. Ele diz que essas pessoas provaram o dom celestial. Irmão, o dom celestial, ele não fala qual é, mas a gente deduz que ele está falando de Jesus, que ele se intitula como dom de Deus. Então, vamos considerar que seja Jesus e que eles provaram disso. Ora, no ministério de Jesus, ele fez inúmeros milagres, estão relatados aqui na Bíblia. Quem é que mesmo aqueles que não são crentes, quando passa por uma dificuldade, que tenha um conhecimento da Bíblia, quem é a pessoa que não recorre a Jesus, que não pede a nós, crentes, para orar por eles? Olha, meu tio está doente, minha mãe não sei o quê, meu filho não sei o quê, ore lá, pelo amor de Deus, por favor, ore por eles. Isso é esse provar desse dom de Deus, é de certa forma receber uma iluminação para ter compreensão de quem é Jesus Cristo. Essas pessoas experimentaram isso. Então é possível uma pessoa experimentar isso, mas não dar o passo final, nunca ter nascido de novo. Ela experimentou isso como um humano natural, mas nunca chegou ao ponto final. Ele diz também que elas se tornaram, olha bem, participantes do Espírito Santo. Qualquer pessoa que tenha algum constrangimento, eu não disse arrependimento, eu disse constrangimento pelo seu pecado, ela recebeu uma ação do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo pode fazer isso. Mas ela não experimentou arrependimento, ela experimentou um certo remorso. Vou dar exemplo de duas pessoas. Judas, ele pecou contra o Senhor.
ele experimentou um constrangimento. Lembra que ele foi devolver as moedas? Ele pegou as moedas que ele tinha recebido e devolveu, e disse assim: traí sangue inocente, e jogou as moedas lá no altar. Ele se arrependeu? De jeito nenhum. A Bíblia diz que aquilo é remorso. Ele experimentou um constrangimento do Espírito Santo. Ele sai e vai se enforcar. Não teve arrependimento. Passou 3 anos e meio com Jesus, viu ele fazendo milagres, foi alvo da graça de Deus, saiu com os apóstolos para operar milagres, mas não se arrependeu. Não se arrependeu. Ele teve um constrangimento e um remorso, mas não chegou a um arrependimento. Ao contrário, Pedro peca também, nega Jesus. Jesus olha para ele, ele desaba a chorar, foge, sai, some. Quando Jesus ressuscita, Jesus vai atrás de Pedro, encontra ele e fala: Pedro, você me ama? Ele diz: amo. Então cuida dos meus rebanhos, cuida do meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. E Pedro então se arrepende e transforma no que foi então transformado um grande pregador e um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas pessoas, elas experimentaram esse constrangimento do Espírito Santo. E queridos, acreditem de todo o coração, você está percebendo que o mundo está cada vez pior. Por quê? Porque cada vez mais Deus está distante do mundo, cada vez Ele está se afastando mais, e as pessoas estão livres para fazer aquilo que os seus corações então estão ditando e mandando fazer. Quando, irmãos, mais próximos estivermos da vinda de Jesus, esse mundo vai estar um horror, porque então Deus estará realmente bastante distante desse mundo. O Espírito Santo não estará mais atuando na vida das pessoas, e é por isso que Jesus pergunta: quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Isso é uma pergunta retórica, não é? Qual a resposta, irmãos? Claro que não. Lógico, ele está perguntando, esperando uma resposta negativa. É lógico que não vai ter. Então imagina o que será desse mundo. Na nossa experiência, nós podemos ver isso, irmãos. Pessoas, por exemplo, que fazem mal um ao outro, elas sentem um constrangimento, mas daqui a pouco estão fazendo de novo. Uma pessoa que trai, um marido que trai, uma mulher que trai, um filho que faz isso, alguém que fuma droga. Nossa, nunca mais vou fazer, isso é ruim demais, não sei o quê, foi preso, aí fala que nunca mais toca nisso. É só sair e ele está fazendo de novo. Cadê o arrependimento? Não houve arrependimento. Houve apenas um constrangimento, um remorso. Então, essas pessoas, elas nunca chegaram à regeneração, nunca foram geradas de novo, mas elas experimentaram tudo isso. Paulo, é muito curioso, queridos, quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, nós fizemos exposição aqui de toda a carta aos Coríntios. Quando ele chega no final, a igreja, a gente identifica que ela tinha dons, muitos dons, mas vivia em pecados horrendos, a ponto de ter um jovem dentro da igreja que praticava sexo com a sua madrasta, e a igreja não fazia nada, aceitava isso de boa. Paulo repreende, corrige, fica irado com a igreja, e chega lá no final da carta, ele exorta aqueles irmãos a crescer. Pega essa palavra, a continuar. Porque aquela igreja parou, aquela igreja se tornou soberba, e achou que já conhecia demais, e quando nós chegamos nesse estágio, é um prato cheio para o diabo, é quando nós achamos que já temos conhecimento suficiente, nós começamos a voltar, é igual escada rolante, quando você tenta subir ela ao contrário, aí chega lá no meio, você já deve ter brincado disso quando criança, quando chega lá no meio você para, o que acontece? A gente volta lá para o pé da escada, né? Porque a gente está tentando subir ela ao contrário. A gente volta lá para o pé da escada. Porque nós paramos. Isso é assim que acontece com a nossa fé. Muito bem, voltando à carta aos Coríntios.
Paulo escreveu, pediu para eles crescerem, para eles se aprimorarem, parece que não resultou em nada. Quando ele escreve a sua segunda carta, no fim, no último capítulo, veja o que ele escreve. Examinai-vos, eu estou lendo o verso 5 de 2 Coríntios. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Ele estava vendo coisas tão absurdas, que Paulo disse assim, não é possível que aí essas pessoas sejam salvas. E ele pede aos irmãos, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se é que já estáis reprovado. Perceba? A igreja parece que não fez progresso nenhum. E Paulo pede então àqueles irmãos, assim como o autor de Hebreus está pedindo, examine-se, faça uma avaliação íntima de você mesmo. Porque, irmãos, o crente, essas coisas terão peso na mente de um crente, mas aquele que não é crente, nenhuma diferença vai fazer. Então, continuando, o autor diz que eles provaram a boa palavra de Deus. Ora, eu não sei se aqui todos são crentes, mas eu sei que todos estão ouvindo a palavra de Deus, todos estão provando a boa palavra de Deus, todos estão tendo entendimento da palavra de Deus, todos estão tendo certa compreensão da palavra de Deus. Então isso é perfeitamente possível, alguma pessoa experimentar tudo isso e jamais chegar ao arrependimento sincero e à salvação. Nunca chega aquele ponto em que abre mão de si mesmo em favor de Jesus. Continua daquele jeito, sabe? Vou na igreja uma vez, quando eu quiser, quando eu tiver tempo, continua nessa posição. E ninguém demove essa pessoa dessa posição. Mesmo ela sabendo que tem mandamento específico a respeito disso, ela não muda, porque ela continua achando que ela tem que fazer o que ela quer. Que mudança houve nessa vida, irmão? Que mudança houve? Aonde que o Espírito Santo está agindo na vida dessa pessoa? Por que não convence ela? Por que diz a Bíblia que nós temos uma forma digna de viver e nós somos tão diferentes nessa dignidade? Qual é a razão disso? Nós todos deveríamos nos quedar aos pés de Jesus e procurar resposta para isso. Mas ele fala também que eles provaram, olha bem, dos poderes do mundo vindouro. Irmãos, a própria comparação do mundo que nós vivemos com aquilo que a palavra de Deus exorta e nos ensina a respeito do mundo vindouro, um mundo de glória, um mundo de paz, aonde nós teremos as nossas lágrimas enxugadas, tudo isso é provar do mundo vindouro, tudo isso é você fazer uma ideia, uma comparação. Você chora aqui porque perdeu um ente querido, porque perdeu um emprego, porque foi roubado, e você sabe que a Bíblia diz que o próprio Deus enxugará os nossos olhos lá no céu. Ora, quem é que não quer isso? Esses homens, então, eles experimentaram dos poderes do mundo vindouro. Eles ouviram muitas mensagens e refletiram a respeito disso. Então aqui, querido, está a primeira lição. É possível alguém experimentar tudo isso e ainda assim não ser salvo. Continuar na sua caminhada em direção ao inferno. Nunca se converteu, nunca se arrependeu, nunca quis de verdade ter uma experiência salvífica com Jesus. Então, é exatamente isso que o autor está falando. Ele não está dizendo que essas pessoas são crentes. Ele está afirmando que elas tiveram essa experiência do mundo vindouro, experiência com o Espírito Santo, provaram do dom celestial. Isso tudo é verdade, mas tudo isso é verdade também na vida de qualquer um de nós. Qualquer pessoa que tenha nascido na igreja, que está aqui desde cedo, qualquer pessoa experimentou
todas essas coisas aqui. Mas será que são salvas? Algumas mostram que não. Então essa é a primeira lição que a gente precisa acontecer. E por que acontece isso, irmão? Porque nós somos religiosos, por natureza. Jesus, a palavra do Senhor diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então nós temos necessidade dessa religação com Deus. Você sabe que a palavra religião, uma palavra latina, é religare, é daí que vem a nossa palavra religião, religação com Deus. Então nós procuramos isso, nós gostamos das coisas sobrenaturais. Se nós falarmos que, se você chegar lá no seu bairro, no seu trabalho, e falar que você viu um milagre aqui dentro da igreja, semana que vem não cabe de gente aqui, porque nós estamos à busca dessas coisas. Isso para nós é uma coisa estimulante. Ouvir a palavra de Deus nem tanto, mas um milagre, ver coisas extraordinárias, nós desejamos isso. Então é por isso que muitas vezes nós somos iludidos, porque a gente experimenta essas coisas e acha que isso é tudo. Nós ouvimos que você precisa aceitar Jesus, você tem que aceitar Jesus. Qual é o custo disso? Não tem nada não, só você aceitar Jesus. Uai, que mal faz? Então eu quero, então eu aceito Jesus. Não tem custo nenhum, então eu vou aceitar Jesus. Só que essa pessoa nunca experimentou salvação, nunca nasceu de novo, porque a sua vida nunca provou isso, nunca deu sinal, nunca mostrou arrependimento de nada. Ela diz que nasceu de novo, e o padrão dela de vida é exatamente o mesmo que ela sempre teve. Você acha que isso é possível, irmão? Você dizer que nasceu de novo, e você continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes do seu novo nascimento, com exceção que agora, algumas vezes, você vem à igreja, algumas vezes te desperta o interesse de vir na igreja. Você acha que isso é assim, querido? Sinceramente, você acha que Jesus morreu na cruz para você fazer isso? Ele precisou dar a vida dele na cruz, sangrar na cruz, sofrer, passar vergonha, ser cuspido na cara, para você não experimentar transformação nenhuma. Você acha que isso é possível? Isso não cabe nem na lógica humana, quanto mais dentro de uma doutrina bíblica, irmãos. Então, essas pessoas experimentaram isso. Se não fosse só isso, irmãos, eu não tenho temor de dizer isso. Muitos dos pastores, que são chamados pastores, nunca experimentaram uma salvação. Você duvida que um sacerdote dessa denominação católica, ele não conheça a Bíblia? Ele conhece a Bíblia. Você afirma que ele é salvo? Segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, não, mas ele conhece. Ele tem conhecimento da Bíblia. Ele experimenta dos poderes do mundo vindouro, do dom de Jesus. Ele conhece essas coisas. Mas eu quero enfatizar isso. Não é só eles. Pastores que estão por aí, chamados pastores e falando coisas que a Bíblia nunca autorizou falar. Essas pessoas estão levando multidões ao engano, então elas não podem ser salvas. Então, querido, o que importa para nós não é o iniciar. Você já viu aquelas corridas de cachorro que tem um coelhinho, uma lebre que fica correndo por fora e o cachorro dispara atrás dela? É uma lebre, não é de verdade, né? Mas aquilo é a provocação para o cachorro correr. Você sabe que nas corridas oficiais, por exemplo, de bicicleta, corridas de longa distância, tem umas pessoas que são chamadas lebres, exatamente por isso. Quando elas largam com tudo, correm desesperadamente. Sabe para quê? Enganar alguns, ver se provoca em alguns a correr também, para não perder de distância, mas elas logo vão cansar. O propósito não é nada, a não ser enganar as pessoas. O que vale para nós, irmãos, não é você, nem eu, ter largado bem.
Não é você ter começado bem, sabe? Falar daquele jeito que a gente às vezes fala, nossa, eu tenho uma saudade da época em que eu fazia isso, isso e isso. A gente não fala assim? Nossa, porque antigamente, você precisa de ver, não, nessa igreja aí eu já preguei aí muitas vezes. Eu era líder da mocidade, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e hoje? Hoje eu estou assim, meio afastado, meio longe. O que valeu isso, querido? O que adiantou você começar bem? Jesus vai falar a respeito disso para nós. Olha, vou começar pelo apóstolo Paulo. A igreja da Galácia foi uma igreja que surpreendeu Paulo. Mas, num momento, ele escreveu para a igreja e diz assim, Gálatas 1,6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, Paulo está assombrado que aquela igreja tão rapidamente esteja voltando, tenha se perdido. No capítulo 3, no verso 1, ele diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo Jesus exposto como crucificado? Ele está perguntando, quem tirou essa imagem de vocês, de Jesus crucificado, para que você perceba que o custo da sua salvação é altíssimo. Morreu o Filho de um Deus, do único Deus, na verdade, verdadeiro, morreu para que nós tivéssemos a salvação. E Paulo então pergunta aos Gálatas, quem tirou essa imagem da frente dos seus olhos, para vocês voltarem, para vocês desistirem desse evangelho? No capítulo 5, pouco antes de encerrar, ele diz assim, vós corríeis bem. Olha a figura da lebre, o cara saiu correndo, disparado, ele diz assim, vós corríeis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Então, queridos, não é apenas na carta aos Hebreus, mas Jesus, eu acho que ele foi mais claro, quando ele prega o chamado sermão profético, Mateus capítulo 24, a partir do verso 9 até o 13, ele diz assim, olha, então sereis atribulados, ele está falando do que aconteceria, ele diz, sereis atribulados e vos matarão, os discípulos experimentaram isso, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas olha o verso 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não importa, irmãos, que você tenha começado muito bem no evangelho, sabe? Que você tenha sido algo notável, alguém notável dentro da sua igreja. Importa é se você está perseverando, porque quem será salvo é aquele que perseverar. Nós não podemos voltar atrás. Então essa é a primeira lição. É possível uma pessoa experimentar tudo isso e não ser salva? Sim, é possível. Segunda lição, algumas pessoas desistem. Queridos, se não fosse suficiente a palavra de Deus, na nossa experiência nós sabemos disso. Tenta lembrar quantas pessoas foi participante da sua infância, da sua mocidade, da sua adolescência, e que hoje estão longe, completamente entregues a esse mundo perverso. Mas tem a Bíblia para nos mostrar que isso é de fato possível. O autor fala, é impossível renová-los 2 vezes, porque eles experimentaram, porque eles tiveram oportunidades, mas eles não quiseram. Então o autor escreve, eles caíram, ou seja, apostataram, viraram as costas para Jesus Cristo, renunciaram a tudo aquilo
que eles tiveram como experiência. Então, queridos, se é possível ter essas experiências e ainda assim não ser salvo, é possível também que as pessoas voltem as costas voltem mesmo as costas a Jesus. Não, ainda não está piscando ainda não, mas já deixa aqui um microfone ligado aqui, deixa eu ver qual, esse aqui ó, que estava aqui ó, deixa já ele ligado, que se precisar eu pego ele. Obrigado, Vinícius. Então, se precisar, eu pego aquele ali, ó. Então, é possível. Não, tem um episódio, irmãos, no Antigo Testamento, que isso fica absolutamente claro. Só que não quer ver que endurece o seu coração. Eu vou fazer um teste, quer ver uma coisa? Quem aqui viu algumas das pragas que tiveram lá no Egito? Alguém já viu algo parecido com as pragas? Não? Você já viu um mar se abrir e para pessoas passar no meio deles? Também não. Pois aqueles irmãos, mais de 600 mil pessoas, a Bíblia fala de 603 mil homens, fora mulheres e crianças. A Bíblia diz que aquelas pessoas viram tudo isso. E Paulo ainda fala mais. Paulo fala que elas passaram debaixo da nuvem, significando batismo. Fala que eles comeram o pão do céu, significando a ceia. Diz que eles beberam de uma rocha, água de uma rocha. Eu brinquei agora mesmo no culto mais cedo, vou fazer a mesma coisa. Quando você estiver com muita sede, vai lá no fundo do seu quintal, pega uma pedra e bate nela e vê se sai água. Não vai sair água de jeito nenhum, mas lá eles batiam, falavam para a rocha e saía água para dar de beber a 603 mil homens. Você sabe quantos deles entraram na terra prometida? 2, de 18 anos para cima, Josué e Calebe. Sabe por quê? Porque eles viraram as costas para Deus. E Deus, diz a Bíblia, na sua ira, Ele disse assim: não entrarão no meu descanso. Não encontraram lugar de arrependimento. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é Deus quem promove em nós o arrependimento. Então, quando nós deliberadamente viramos as costas para Jesus, não tem chance, irmãos. Não tem chance, sem oportunidade de novo arrependimento. Então isso deveria ser uma grande lição para nós. Mas tem uma terceira lição. A Bíblia diz que é impossível renová-los para arrependimento. Por qual razão? Porque seria necessário que Jesus viesse a esse mundo novamente, fosse exposto a toda vergonha, fosse crucificado de novo, que eles cuspissem na cara de Jesus de novo, que eles esmurrassem a cara de Jesus de novo, que eles pusessem uma coroa de espinho em Jesus de novo, como o autor diz, expondo-o à ignomínia, à vergonha pública. O autor diz, isso é impossível de acontecer. Então essas pessoas, irmãos, qualquer um de nós, que virá as costas a Jesus, não importa o quanto você tenha caminhado, essa doutrina é firme, mas ela é firme para aqueles que caminham, que não querem parar, aqueles que estão dispostos a enfrentar as lutas, as dificuldades, de fato a dar provas de que nasceram de novo, de que não são mais aquelas pessoas que entraram no túmulo, que morreram para o mundo e morreram para si mesmas, que estão dando provas disso. Então, é isso que o texto então aponta. E João chega a dizer na sua primeira carta, algo
que arrepia, irmãos. Ele diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pegam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Você já pensou, irmão? Tem gente que não merece nem as nossas orações, pessoas que provaram do dom de Deus, mas que viraram as costas deliberadamente ao Senhor, que experimentaram, que viram que tudo isso é verdade. Por que é impossível, então, o arrependimento de novo? Por essa principal razão: eles estão expondo Jesus Cristo à vergonha. Eles estariam novamente crucificando Jesus, fazendo Jesus passar por toda aquela vergonha, receber cusparada no rosto, soco, ser coroado com uma coroa, então, de espinho, expondo ele à ignomínia, que quer dizer vergonha. Então o autor, ele vai concluir com uma ilustração, irmãos, para tornar mais fácil o entendimento. Olha a ilustração que ele usa. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, essa é a ilustração de uma forma tão simples que ele aplica na nossa vida. Ele diz assim: você não está compreendendo bem a doutrina? Não, deixa eu fazer mais fácil para você, deixa eu tornar isso mais fácil. Vocês são camponeses, vocês estão acostumados a arar a terra, a preparar a terra, a adubar a terra, por correção de solo, e depois vocês lançam a semente, e de repente vem a chuva, e rega, e dá água. Bom, o que se espera? É que essa semente nasça, e produza frutos, que produza alimento para o camponês, que produza erva útil para cuidar do gado. Mas se nada disso acontece, ele diz: essa terra que produz espinhos e abrolhos, ela está próxima da destruição, de ser queimada. E os agricultores fazem isso, né, irmãos? Para correção de solo, às vezes põe fogo nas pastagens. É isso que ele está explicando. Ele está dizendo: vocês estão acostumados com isso. Vocês veem que até a terra que não produz o que vocês esperam, ela é desprezada, ela é descartada, ela não serve para nada. Ele diz: é assim que Deus faz conosco. Ele nos dá condição, Ele nos dá adubo, Ele nos prepara, a semente que é a palavra de Deus é jogada no nosso coração, mas ela não frutifica. Que solo é esse? Que solo é esse que não frutificou? A questão não é a palavra é boa, a palavra semente é boa, mas o solo é que não é bom. Onde caiu essa semente, não presta para nada. E ele diz assim: próximo está então da destruição. Então, querido, esses são aqueles que são rejeitados. Então, concluindo, querido, para que isso não nos aconteça, para que nós não tenhamos risco nenhum para isso, só existe uma solução. Nós precisamos continuar, irmãos, caminhando. Precisamos continuar. Um dia nós fomos salvos, nós nos arrependemos, nós abandonamos um caminho, mas agora nós precisamos dar provas disso ao caminhar, ao andar, ao perseverar contra todas as dificuldades. Não importa o que tenha nos acontecido, nós somos exortados a caminhar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus garante que os crentes vão perseverar. Eles estão indo, como esses irmãos, para as
sei lá, para as arenas, eles estão sendo jogados nas arenas, eles estão sendo crucificados, estão morrendo queimados, mas eles morriam cantando, eles não desistiam. Por quê? Porque Deus garante que da mão dele ninguém pode arrebatar. Ele garante que nós vamos perseverar. A perseverança dos santos não diz respeito a nós, diz respeito a Deus que nos faz perseverar. Então essa é a diferença, irmãos. Por que que alguns não perseveram e outros sim? Por isso ele está alertando, está dizendo, irmãos, avaliem-se, examinem-se, vê em que posição você está, o que aconteceu, se de fato você voltou ou não. Eu estou pegando aqui o outro microfone, Cristiano. Se de fato você retornou ou não, se você está firme, se você está continuando, isso que ele está nos exortando. Então eu vou fazer algumas aplicações para a gente concluir. Primeira dessas aplicações, irmãos, se você está cometendo um pecado deliberado, cuidado, Deus perdoa, mas essa história que a gente ouve, às vezes, onde as pessoas dizem assim, não, Deus perdoa todos os pecados, Jesus já morreu na cruz pelos meus pecados, tenha cuidado com isso. Deus perdoa pecados da ignorância, não pecados deliberados, não aqueles pecados que a gente comete sabendo que está pecando, tendo consciência. Nós já fomos ensinados, instruídos, já provamos dos poderes do mundo vindouro, já provamos a boa palavra de Deus, já provamos o dom do Espírito Santo, e ainda assim desafiamos Deus. Não, Deus perdoa todos os nossos pecados. Tenha cuidado, querido. É disso aqui que o autor está falando. Apesar de, para com Deus, todas as coisas serem possíveis, mas ele não está disposto a fazer todas as coisas. No livro de Números, é um exemplo do Antigo Testamento, o Senhor diz assim aos judeus, no capítulo 15, verso 30, mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, que é deliberadamente, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Então tenha cuidado, querido, se você está fazendo isso deliberadamente. No Novo Testamento, esse autor de Hebreus, ele vai dizer que nós estamos calcando aos pés o sangue de Jesus, pisando no sangue de Jesus. Ele morreu por você e você despreza isso e peca deliberadamente. Tenha cuidado com isso, muito cuidado com isso, porque pode ser que seu coração não volte a ser então amolecido pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus termina o seu sermão do monte, chamado Sermão da Montanha, ele deixa um alerta solene. Ele diz assim, em Mateus 7, 21, 22 e 23, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, você lembra o que é a conclusão? Entrarão no reino dos céus. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu aceitei Jesus. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então não importa como você tenha começado, amado, importa se você esteja perseverando em fazer a vontade do Pai que está no céu, cumprindo
a palavra do Senhor. Os 10 mandamentos, porque nenhum caiu ainda, continuam sendo 10 mandamentos. Isso é que importa na nossa vida. Aí o texto continua. Ele diz, porque muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, em teu nome, lembra? Em teu nome nós não temos profetizado, pregado a palavra, irmãos. Aqui estão os pastores, os obreiros. Em teu nome nós não temos profetizado, e em teu nome nós não expelimos demônios, e em teu nome nós não fizemos muitos milagres. Quem já fez milagre aqui? Quem já expeliu demônio aqui? Essas pessoas, muitos, fizeram isso, porque Jesus não as chama de mentirosa. Ele só diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não importa, irmão, que nós chamemos Jesus de Senhor, se nós não estamos dispostos a fazer a vontade dEle. Então essa é a primeira aplicação e lição. Tenha cuidado se nós estamos pecando deliberadamente, sabendo e ainda assim praticando. Segundo lugar, é claro que ouvindo uma mensagem assim, talvez você fique preocupado, é lógico, é natural, fica com uma preocupação de que você esteja sendo contado entre esses. Eu vou te dizer uma coisa para tranquilizar seu coração. Se isso te preocupou, é um excelente sinal de que você é um salvo. Se isso trouxe preocupação para você, é um sinal tremendo de que Deus quer o teu bem, de que Deus quer trabalhar em você. Porque a maioria, querido, não está nem aí. Ouve aqui, sai aqui. Entendeu? Ainda critica, é o pregador. Não tem a consideração de pensar na palavra de Deus. Considera, é o pregador. A maioria fazem isso, das pessoas fazem isso. Então isso pode ser um excelente sinal. Então o que você deve fazer? Faça uso de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então arrependa-se, volta ao caminho, busque a Deus, faça uso dos meios de graça. Vou lembrar para você quais são os meios de graça: leitura bíblica, oração, dia do Senhor, culto público e ceia do Senhor. 5 meios de graça. Faça uso disso. Não despreze nenhum deles. Volte a caminhar, a prosseguir, para você não ficar estacionado. Terceira aplicação. Se alguém do seu relacionamento, você sabe que está nesse caminho, irmãos, apesar de tudo que eu falei, eu não desistiria nem um minuto dessa pessoa, principalmente se fosse meu parente, filho, filha, mãe, pai, eu não desistiria de jeito nenhum. Eu ia orar, eu ia exortar, eu ia falar, eu ia ensinar, eu ia incomodar essa pessoa, porque eu não sei quem é Judas e eu não sei quem é Pedro. Entendeu? Meu coração não é capaz de entender isso. Então, eu vou desafiar as pessoas, eu vou falar, eu vou ensinar, eu vou empurrar a pessoa para frente, eu vou querer ver essa pessoa nos caminhos do Senhor. Então, essa é a sugestão que eu faço para você também, que nunca é a hora de desistir, sempre é cedo para desistir de alguém. E se você está enfrentando alguma luta, seja intelectual, seja espiritual. Irmãos, esse mundo é duro, esse mundo não é fácil viver nesse mundo, principalmente o crente, quando a gente de verdade está seguindo os caminhos do Senhor, e de repente sofre
com uma contrariedade, com uma frustração, morre alguém querido, um filho, um tio, um pai, um irmão, não é fácil, irmãos. Isso endurece mesmo a gente, traz abatimento e desânimo. A gente precisa buscar alguém mais experiente do que nós. Busque um pastor, um presbítero, alguém de sua confiança, converse, mas não permita que o diabo faça uso disso para desanimar, para diminuir a sua caminhada, para fazer com que você retroceda. Então não desista, essa carta está escrita para isso, para empurrar esses irmãos, para fazê-los pensar, refletir a respeito das suas vidas. Tomara que hoje tenha sido o nosso dia de pensar nisso. Tá bom? Acabei. Ainda bem, glória, aleluia. Vou ficar em pé e vamos orar.